Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus. E confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 10, bem-aventurados os que são brandos, os que são misericordiosos, e tem 3: perdoai para que Deus vos perdoe. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Puli. Boa noite. Que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, é um convite à nossa reflexão a respeito do perdão, como uma virtude a qual nós necessitamos urgente construir em nossas vidas de espíritos imortais, conforme nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Então é necessário que cada um de nós se esforce para compreender e tornar uma realidade em nossas vidas. Porque muitas vezes nós dissemos: eu perdoo, não se preocupa não, está perdoado. Mas dentro de nós ainda guardamos rancor, mágoa e muitas vezes pior, ódio, ressentimento e até mesmo um desejo de vingança. Quando nós adentramos a doutrina espírita, nós compreendemos, passamos a compreender melhor essa necessidade de perdão
Porque o tempo todo os Espíritos nos falam, através dos livros, que nós necessitamos quase que diariamente do perdão dos outros. Porque nós não somos fáceis de conviver. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós falamos de forma incorreta. Então, nós somos necessitados do perdão das nossas ofensas. E este ponto é muito importante, porque na maioria das vezes nós nos achamos que nós não somos a parte a qual erra. Então é muito fácil achar que os outros estão cometendo ofensas contra nós. A partir do ponto a qual nós nos colocamos na figura do ofensor, aí nós passamos a ter maior facilidade de colocar o perdão como objetivo, um dos objetivos principais da nossa reencarnação. Lembrando sempre que Deus, Ele sempre está a nos perdoar. E esse perdão é conforme a qual nós ouvimos do Evangelho no dia de hoje. Quando Simão Pedro pergunta ao Mestre: quantas vezes perdoarei aquele que pecou contra mim? 7 vezes, Jesus? E Jesus nos traz aquela resposta: não 7 vezes, Simão Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. Que muitos querem levar ao pé da letra. Então basta perdoar muitas vezes para estar com essa virtude adquirida. E a resposta de Jesus, ela vem nos falar de um perdão incondicional. E quando uma coisa é incondicional, ela não depende de quantidade, nem da maneira com a qual ela foi feita. Então nós devemos sempre estar atentos. Não é a quantidade, mas sim a maneira com a qual nós iremos perdoar aqueles que nos ofenderem, que nos tratarem de maneira a qual nós não gostamos. E muitas das vezes nós fazemos verdadeiras tempestades em copo d'água. Por coisas quimeras, pequeninas, nós perdemos a amizade, nós mudamos o nosso trato com algumas pessoas, nos esquecendo que muitas vezes nós somos aqueles a qual ofendemos, muitas vezes, mesmo sem querer, mas sim por não ter uma educação ainda completa, a conforme os ensinamentos de Jesus. Então é necessário que possamos perdoar para sermos perdoados. E nós lembramos da parábola a qual Jesus veio nos esclarecer a respeito do perdão, que é a parábola dos credores e dos devedores, que ela vem nos facilitar a maneira com a qual nós encaramos o perdão. Então o reino dos céus, nos diz Jesus, é comparável a um rei que quis colocar as contas do seu reino em dia. Iniciando essa tarefa, lhe trouxeram um dos seus servidores que lhe devia 10.000 talentos. E como aquele homem não tinha como quitar o seu débito, aquele senhor mandou vender ele, a esposa, os filhos e tudo que fosse que lhe pertencesse para quitar o débito. Aquele servidor desesperado se joga aos pés daquele senhor e lhe roga: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Aquele rei, comovido,
sente compaixão e libera aquele homem de toda a sua dívida. Aquele servidor, saindo de lá, ele se encontra com um dos seus companheiros, que lhe devia a importância de 100 dinheiros ou 100 denários. E ele pega aquele homem pelo colarinho, quase a lhe tirar o ar, e diz: paga tudo que me deve. E aquele homem, não tendo como quitar a dívida naquele momento, se lança aos pés dele e diz: tem um pouco de paciência, porque eu te pagarei tudo. Mas aquele homem não teve paciência. Chamando os soldados, mandou prendê-lo até quitar todos os débitos a qual ele tinha. Os companheiros todos que estavam ao derredor, vendo o que ocorria, foram conversar com o rei e lhe contaram tudo aquilo que eles viram. O rei, então, manda vir aquele servidor à sua presença e lhe diz: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava, então, no dever também de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o rei, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que detessem ele até quando ele pagasse toda a sua dívida. E Jesus encerra essa parábola nos dizendo assim: é assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra vós. São anotações de Mateus, que está lá no capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então a questão do perdão, ela passa a ser de ordem fundamental para a nossa atual reencarnação. Porque tendo a compreensão da doutrina espírita, sendo espírita, cristão, nós temos a obrigação de colocar em prática esse perdão do fundo do coração, aquele a qual não guarda mágoa, não guarda rancor, ressentimento, e que vem demonstrar para nós mesmos o quanto nós já estamos em condição de habitar um mundo regenerador. Porque essa é a mudança a qual nós estamos tendo nos dias de hoje. Mudança do mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. E esse mundo, ele está guardado àqueles a quais tiverem condição de perdoar. Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens,
os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar em sintonia conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba,
Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo, agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela Alzira na noite de 19 de abril de 1985. Reine paz e alegria entre todos vós. Sintamos a bênção do Espiritismo em nossos corações. Rendamos graças ao Cristo pela bênção imorredora do Evangelho. Certificamo-nos de que a vida continua, apesar de tantas vezes as agruras dos padecimentos a impelir as lágrimas aos nossos olhos. Sabemos nós que tudo vem pelo nosso próprio merecimento no grande painel da vida. Ergamos nossos braços em louvor ao bem, abracemos o bem em toda parte, aonde estivermos, e somente assim o próprio bem passará a habilitar em nós. Não nos preocupemos em saber o que fomos no passado, mas preocupemo-nos sim com o que poderemos ser no amanhã. Desfrutemos hoje o paladar delicioso da mediunidade a nos desvendar os aparentes mistérios da existência do ser diante da eternidade, e sirvamo-nos cada vez mais. O Evangelho de Jesus em ação jamais é rotineiro. A cada dia uma bênção a mais, a cada hora uma surpresa mais boa, a cada momento um talento acrescido. Desistamos, irmãos, das fatuidades terrestres. O Evangelho não foi trazido apenas para os momentos de dores, embora console a todas elas, mas, em primeiro lugar, o Evangelho é bênção de alegria, por ser o próprio pão da esperança. Cantai, portanto, jubilosos, por estardes hoje nas fileiras grandiosas do Espiritismo, e buscai o rastro luminoso do Senhor, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus para sempre, ó Mestre amado. Dinorá Assunção, Espírito. Uma boa noite a todos, muita paz a vocês.